Altamira, Pará, dia 4 de maio de 2023. Na zona urbana, na prática, a vivência de calçada que segue a proposta de cidades sustentáveis, entre aspas. A calçada mínima em plena zona urbana. Ali nós temos o Rio Xingu. Aqui nós temos uma avenida. Aqui nós temos um estabelecimento comercial com excesso de calçada, sem sustentabilidade. Eis a principal causa de Altamira ser quente. A própria maneira, o estilo de vida antrópica, esse estilo de vida é que provoca a geração de excesso de calor na zona urbana de Altamira, Pará. Fachadas pintadas com cores que em parte acumulam calor, azul, vermelho. A cor branca reflete mais calor do que absorve, mas acontece que a calçada em excesso, essa calçada aqui promove o escorrimento das águas das chuvas ao invés da infiltração das águas da chuva no solo urbano. Aqui existe um microclima árido, com muita calçada. Há necessidade de intercalar esta calçada com gramado, mas cada veículo desse, quando estaciona, já o motor vai começando a liberar o calor armazenado na caixa do motor, aqui onde fica, né, o motor. Isso aqui vai liberando calor. O calor da luz do sol é acumulado na estrutura metálica do veículo. A calçada absorve calor, reflete. As cores que são cores que armazenam calor na superfície da calçada. A cor preta acumula 98% da luz do sol, do calor, e chega a gerar 31 graus centígrados de temperatura nas horas de insolação. E cada veículo otimiza a geração de calor. Há necessidade de que árvores, aqui podemos plantar árvore de porte alto, porque nós não temos a rede elétrica aqui da zona urbana. Então há necessidade de se plantar árvores de porte baixo e porte médio e porte alto. Espaço é que não falta aqui, né, assim? Graças a Deus. Esse acesso pode-se fazer um arranjo com plantas trepadeiras, se criando um corredor aqui, um acesso a esse comércio com um telhado biológico que vai refrigerar essa frente de propriedade e vai diminuir o uso de ar-condicionado na parte interna. Aqui nós temos mais calçada e o vizinho ou a vizinha está dando uma aula prática de como deve ser feito o manejo do solo urbano. Esse manejo é calçada mínima, calçada intercalada com gramado. A grama permite a infiltração das águas da chuva no solo. A gramínea vai promover a evapotranspiração, vai emitir água em forma de vapor para o microclima da atmosfera urbana. Plantaram aqui palmeiras,
devem intercalar árvores, espécies arbóreas. Aqui falta a presença de espécies arbóreas que têm a capacidade de otimizar a eficiência da evapotranspiração em relação às palmeiras. Gera mais água em forma de vapor para a atmosfera. Esse muro, ele pode ser ocupado com plantas que aderem à superfície rugosa deste muro de pedra, porque a pedra esquenta. E a questão aqui não é beleza de paisagismo, é sustentabilidade, é evitar a presença de superfície irradiadora de calor da luz do sol. Aqui o pedestre anda tranquilo, mas há necessidade de intercalar essas palmeiras com espécies arbóreas. Espaço tem, não existe fio, rede elétrica na parte superior. Aqui pode plantar uma mangueira, uma muda de mangueira, ela vai ficar frondosa, vai ter espaço suficiente para desenvolver e permitir a formação de um microclima que vai refrigerar essa artéria. Aqui nós temos um exemplo prático, é saudável, graças a Deus. A calçada intercalada com gramado, é claro, né, para permitir a aderência e o suporte do veículo. Ali nós temos a frente com gramado, tem palmeiras, mas deveria ter espécie arbórea de porte baixo. Nós temos aqui o amendoim forrageiro, outra excelente alternativa. Aqui nós temos uma aula prática de manejo sustentável na zona urbana, só que há necessidade da presença do componente arbóreo, porte médio, baixo e alto. Aqui na frente nós temos espaço que dá para arborizar. O que falta aqui, na verdade, é a presença de árvores, espécies arbóreas. Aí nós vamos ter um 10, né? Aqui ainda precisa engatinhar para implantar espécie arbórea, revestir o muro com espécie que desenvolvem, formam uma cobertura vegetal no muro, na vertical e na horizontal, e uma cerca viva na parte interna para compensar esse muro que é metálico. E existe cerca viva com espécie que se controla a espessura da parede da cerca viva com as podas. Bem, graças a Deus que aqui já é uma referência, um pontapé inicial para poder a gente ter uma ideia do que é o manejo sustentável do solo urbano. A periferia dessas muretas aqui, ó, que deveria ter cerca viva do lado esquerdo, do lado direito, na parte interna, e na frente dos muros, cerca viva. Quanto mais estrutura verde, herbácea, arbustiva e arbórea, maior vai ser a capacidade de se ter ar úmido, refrigerado, e vai se diminuir o excesso de calor em Altamira, Pará, que está a 3 graus da linha do Equador. Mas é necessário evitar esses casos de excesso de calçada, ainda a pleno sol, pintado com a tinta escura. Essa superfície aqui pode atingir 91 graus centígrados por causa da cor escura, e a cor azul tem essa capacidade também de acumular calor. Esses detalhes é que vão fazer com que a conta de luz nas residências de Altamira, Pará, fique
alta no final do mês, porque tem que usar o ar-condicionado. Aqui é outro exemplo. É muito irregular a ocupação do solo urbano. É irregular porque a média deveria ser aquela que nós vimos lá na frente. Calçada intercalada com gramado. E a presença mínima do Estado na sociedade no Brasil não convém, porque nós não temos uma média de sociedade que seja autodidata. Naturalmente, uma pessoa que gramou à frente da sua casa deve ter algum conhecimento básico de ecologia. E no paisagismo se percebe que há um fundamento, princípio ecológico, que não é na totalidade, porque faltam espécies arbóreas. No entanto, é necessário que o poder público faça com que a sociedade tenha acesso à alfabetização ecológica, à educação ambiental, porque nós pagamos imposto. E a economia de qualquer região do mundo depende do meio ambiente saudável, ambiente com infraestrutura vegetal, arbustivo, herbácea e arbórea. Aqui nós observamos que não é diferente. Espaço ocupado com atividade econômica, mas essa economia ela depende, para funcionar, dos reguladores naturais ativados. Aqui nós não temos reguladores naturais ativados de forma suficiente. Aqui a gente observa muita calçada, e calçada sem árvore vai destruir a economia de Altamira. Daqui um dia o cara não vai poder nem levar um passageiro de moto, porque a falta de chuva, a falta de água, e essa economia vai falir. Só estão querendo tirar areia, gorgulho do rio Xingu e não arboriza. Daqui um dia não tem nem mais água, esse rio vai secar, porque lá em Mato Grosso, onde nasce esse rio, o povo está destruindo as nascentes do rio. Então veja só, essa calçada aqui é necessário se fazer a intercalação com gramado e arborizar esse espaço. A economia, ela depende de toda a infraestrutura vegetal. Nós necessitamos da soja, mas a monocultura da soja está destruindo o Maranhão com enchente, seca atípica, e aquele projeto Matopiba realmente mata mesmo. E a natureza vai cobrar. Aquela região vai se transformar numa região pós-guerra, tipo região pós-guerra na Segunda Guerra Mundial. As máquinas, as colheitadeiras de 1, 2, 3 milhões de reais vão ser abandonadas lá, porque não tem sustentabilidade naquele sistema de produção. E nenhuma tentativa de combate à pobreza prospera se o meio ambiente estiver degradado. Não prospera toda tentativa, porque quem otimiza a economia, quem permite a economia fluir, são os reguladores naturais que Deus criou, ativados. Quais são os reguladores naturais? Componente biótico, que é constituído pela biodiversidade, a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Excesso de calor, excesso de uso de energia elétrica, falta de chuva, o nível das águas dos lagos, das hidrelétricas vai baixando, e as turbinas já não vão poder ser movimentadas, porque está faltando chuva cair nas bacias hidrográficas. Então é necessidade de se trabalhar com um SOS arborização em Altamira, Pará, em todos os municípios do nosso país,
para mitigar as causas, as consequências das mudanças climáticas e do aquecimento global. Agora vamos ver aqui esse espaço, um espaço tão grande, cercado, amurado, e a gente não vê uma árvore sequer nesse espaço aí, ó. Esse espaço que está sendo ocupado por atividades da economia local. É necessário entender que sem o meio ambiente revegetado vai se diminuir a geração de emprego, que as empresas vão quebrando, porque depende do meio ambiente saudável. Aqui, uma área dessa tão grande, que gera tanto dinheiro, que é tirado da própria natureza, né? Sim, o gorgulho, a areia, mas ninguém se preocupa em arborizar uma área dessa. É necessário arborizar, não é isso? E vai se gerando calor, porque o solo é natural, mas gera calor na cidade. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Altamira, Pará, dia 4 de maio de 2023. Salmo 119, graças a Deus. Altamira, Pará, 9 de maio de 2023. Nós temos aqui o exemplo que deve ser seguido por instituições, comércio, escolas, universidades, aonde o acesso, a entrada, deve adotar essa proposta: parede biológica, telhado biológico, gerando microclima refrigerado. Ao invés da gente entrar no comércio ou no banco e sentir aquele ar artificial de ar-condicionado, nós devemos desenvolver manejo nos acessos, utilizando essas espécies que elas vêm trazendo alternativas sustentáveis e formando o que se chama de telhado agroecológico, telhado biológico, telhado vegetal. Nós percebemos aqui que em plena zona urbana, a florada desta espécie atrai agentes polinizadores em plena zona urbana, estamos vendo aqui, e vai garantir a preservação da biodiversidade. Isso aqui é só uma área pequena de telhado biológico. Olha aqui a calçada, 9 horas e 10 minutos, e a calçada está sendo beneficiada com a projeção da sombra, 100% de sombra, em função desta estrutura vegetal. Isso é que nós necessitamos otimizar. E aqui nós estamos vendo que é uma fachada de um comércio que trabalha com a venda de plantas, e todo mundo passa aqui. Essa área deve ser uma unidade demonstrativa que a Secretaria do Meio Ambiente, as universidades, Embrapa, Seplac, Emater, deve pedir aqui ao proprietário ou proprietária para transformar isso aqui num ponto de visitação. E existem outros exemplos de infraestrutura ou estrutura vegetal à semelhança desta aqui. É fácil. A gente deve pedir a Deus sabedoria e coragem, porque a terra Deus criou, e antes de colocar o homem, o primeiro homem, que foi Adão, no jardim do Éden, ele dispôs a terra de toda a biodiversidade, de todos os vegetais. Olha aqui
a Mamangava está fazendo a obra que Deus delegou para ela fazer em plena zona urbana de Altamira. Mas é necessário entender o seguinte: aonde há excesso de calçada impermeabilizando o solo urbano, não haverá condições de existir a garantia da sobrevivência da biodiversidade na zona urbana de Altamira. Excesso de calçada e calçada sem arborização. Saímos daquele telhado biológico e nós já sentimos o clima árido, ou semiárido, e são 9 horas e 13 minutos. Por que não plantar grama deste lado direito? Por que não arborizar esta calçada com árvores de porte mais baixo que não tem condições de trazer complicação para a rede elétrica? Esta senhora está usando a sombrinha em função de já existir excesso de calor. 9 horas e 13 minutos. Graças a Deus nós estamos atravessando aqui esta artéria e a calçada sombreada sendo beneficiada com a projeção das copas, das palmeiras. É necessário se seguir este exemplo de estrutura de calçada intercalada com gramado, só que é necessário plantar mudas de árvores que tenham uma maior capacidade de garantir a umidificação do ar na zona urbana de Altamira, Pará. É necessário prosseguir com a proposta. Nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. Geórgia, Estados Unidos da América, Lawrenceville, dia 16 de setembro de 2022, em plena manhã, ensolarada, observamos aqui uma planta, um arbusto, emitindo para o meio ambiente água em forma líquida, aparentemente na presença da ação de um inseto sugador. Esse arbusto está emitindo água em forma líquida para o meio ambiente. No canto superior, à sua direita do vídeo, você pode observar os jatos de água que a planta, o arbusto, está emitindo. Isso é uma prova de que nós devemos plantar cacaueiros com sombra moderada, com componente arbóreo diversificado, multifuncional, que seja uma sombra moderada, porque as árvores, assim como o arbusto aqui, elas emitem água em forma de vapor, suprindo na atmosfera toda a dinâmica do ciclo da água da natureza, o que evita a dependência de utilizar a irrigação em área de cacaueiros a pleno sol. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Bom dia, estamos aqui em Altamira, Pará, na Travessa Búfalo, dia 9 de maio de 2023, e calçadas impermeabilizando o solo urbano, otimizando a geração de calor. Estamos às 9 horas e 30 minutos, nos deparamos
com uma proposta adequada para se utilizar na zona urbana de Altamira, Pará. Revestimento das fachadas do muro da residência com uma espécie vegetal que é plantada na base da parede, e essa espécie vai revestindo, graças a Deus, o muro. Isso otimiza a evapotranspiração. Ao invés do muro gerar calor, vai gerar ar umidificado. Essa estrutura aqui é uma estrutura umidificadora que não traz prejuízo para a infraestrutura do muro. E nós observamos o seguinte: os benefícios: quebra-vento, redução de vento em superfície de muro, resfriamento de superfície de muro, superfície vegetal irregular, evita o eco das ondas de som na zona urbana, redutor de poluição sonora na zona urbana. Essa espécie ela gera água em forma de vapor para a atmosfera ou em forma líquida. E nós temos aqui a espessura desta parede vegetal, a maneira como o vegetal vai se alastrando, vai se aderindo ao muro, e a temperatura é uma temperatura agradável, e a espécie vai se alastrando, vai cobrindo as paredes. Nós estamos vendo aqui, ó. Não há necessidade de gastar muito com tintas especiais, porque a água vai cair sobre o muro de qualquer forma. E além do mais, o proprietário ou a proprietária desta residência foi além, implantou uma espécie arbórea que vem trazer um bom casamento com essa proposta de, na zona urbana, em residências. Nós temos ali gramado, a proposta da cerca viva na parte interna do muro, uma boa quantidade de palmeira, no caso açaí, e a parte interna calçada mínima, gramado. Nós estamos vendo aqui, ó, gramado, calçada mínima, lá na frente cerca viva, e a moita do açaizeiro, coqueiro. E nós devemos contar com toda a sociedade de Altamira para transformar essas propriedades em unidade demonstrativa para otimizar a refrigeração do microclima da zona urbana de Altamira. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Lá do outro lado nós vemos aquela ileia de árvores, mas nós devemos entender que são casos isolados e é necessário a gente promover o envolvimento de todo cidadão, toda cidadã, todas as faixas etárias nessa proposta de arborização de Altamira, Pará. Graças a Deus. Aqui é a Rua Búfalo. Graças a Deus. Macapá, Amapá, dia 13 de abril de 2023. Aqui nós temos um esboço de arranjos de cerca viva para trazer um alto índice de emissão de água
em forma líquida ou em forma de vapor para o microclima urbano. Esta espécie vegetal é utilizada para a implantação de cercas vivas, e aqui nós vemos a base dela. São plantas que têm comprovada adaptação na zona urbana, e as casas, os comércios na zona urbana necessitam que cada morador trabalhe com a implantação destes arranjos de cerca viva, quebra-vento vegetal, ar-condicionado natural na zona urbana. O vento, ele incide na cerca viva como esta e impede o aumento da temperatura do ar, do vento na zona urbana, pois a planta promove a evapotranspiração, o que vai consolidar maior percentual de água no ar na zona urbana. Em Goiás, Goiânia, aquele pessoal usa muito essa proposta. E na parte interna nós temos um arranjo que caracteriza com maior intensidade a cerca viva. E aqui nós observamos a largura dessa parede verde aqui em cima. E através das podas, os moradores das residências ou proprietários de comércio, através das podas, determinam a largura que pretende criar desta estrutura de cerca viva. O vegetal, ele regula as máximas e mínimas temperaturas na zona urbana, e é uma estratégia, um manejo agroecológico de ambiente urbano. É uma proposta do projeto Cidades Sustentáveis, aonde vai diminuir o uso de ar-condicionado na zona urbana e vai baratear as tarifas de luz, tanto de residências como dos comércios. Lá por trás nós temos uma barreira vegetal arbórea que é interessante se levar em consideração que todas essas estruturas vegetais, arbustivas, herbáceas e arbóreas representam o que se chama de estruturas umidificadoras. O que vem a ser isso? Os vegetais, graças a Deus, retiram água do solo e emitem para a atmosfera em forma de vapor, o que vai contribuir para a estabilização do clima na zona urbana. É interessante observar que não basta cerca viva, gramado e árvores na zona urbana. As cores dos imóveis devem ser de tonalidades que tenha uma capacidade maior de refletir a luz do sol. A cor desta casa, da fachada, é uma cor que otimiza o aumento da temperatura da superfície da parede, pois cor tipo esta aqui absorve mais calor da luz do sol do que reflete. E não basta somente
a cerca viva. É necessário que as calçadas sejam intercaladas com gramado, diminuindo a quantidade de solo impermeabilizado na zona urbana e arborização. Porque nós observamos aqui em Macapá, Macapá, nós observamos muita estrutura metálica que é construída para proteger as residências, infraestrutura, e essas estruturas metálicas aumentam a temperatura local. E a gente observa a quantidade de espaço na zona urbana de Macapá, Amapá, sem arborização. E o asfalto com a cor escura aumenta a temperatura de superfície e aumenta a temperatura local, o que promove o impulsionamento das nuvens para as partes mais altas da atmosfera. É necessário sequenciar a disposição das árvores na zona urbana, pois a gente observa 100% de sombra no asfalto na projeção da Copa da Mangueira. Só que é necessário quebrar a calçada, pois as mangueiras de Macapá só tem um destino, é morte. Se essas mangueiras de Macapá, que vão morrer tudinho se não quebrar a calçada, aí o pessoal de Macapá vai ter que arrumar outro lugar para morar, porque aqui vai ser vendaval que só Deus, para ter misericórdia. Então por que o povo de Macapá não quebra essas calçadas? Para as mangueiras ter vida. Quem plantou essas mangueiras tinha muito amor no coração, pensando na geração de hoje. E uma mangueira dessa produz muita sombra no asfalto, graças a Deus. E é necessário a gente ter amor por tudo que Deus criou. Que Deus criou as mangueiras para o nosso bem. Se a gente tem muita mangueira na cidade, a cidade vai ficar mais fria e a gente vai dormir um sono melhor à noite e não vai precisar estar gastando muito dinheiro pagando conta de energia elétrica, que a casa fica quente. Então é necessário se rever essa ideia e evitar pintar as paredes com cores preta, escura, como aqui, ó. Que essas cores, elas agravam as temperaturas na zona urbana, ficam mais elevadas. A cor escura absorve 98% da luz do sol e reflete somente 2%, o que aumenta a temperatura local. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos.
Altamira, Pará, dia 5 de maio de 2023, em plena Avenida 7 de Setembro. Nós estamos aqui fazendo uma avaliação do projeto de arborização de Altamira, que é incipiente, é deficitário. E aqui nós temos essa espécie arbórea que é o maxarimbé, só que a base está sempre comprometida com esse manejo que é inadequado para se manter as árvores do projeto de arborização da zona urbana de Altamira. Mas nós observamos que ainda assim o veículo está debaixo de sombra no estacionamento. Olha aí, deve ser este o desenho, a proposta nessa artéria de Altamira. Aqui nós temos outro maxarimbé, onde a calçada compromete a planta, a árvore. Deve ser quebrada essa calçada, intercalar pelo menos 1,5 metro, 2 metros da calçada com gramado. Mas o veículo está sendo sombreado aqui, ó. É isso? Graças a Deus. Aqui nós temos outra árvore de maxarimbé, só que produz o sombreamento das calçadas, diminui o calor do microclima aqui de Altamira. Mas infelizmente o manejo é este aqui, e é necessário que as pessoas tenham acesso a um conhecimento de que este manejo aqui é inadequado e vai promover a morte progressiva das árvores de maxarimbé. É necessário prosseguir com essa proposta de um lado e do outro. Aqui nós vemos calçada a pleno sol, Avenida 7 de Setembro, sem arborização eficiente ou efetiva. Aqui nós já temos um desenho, um esboço de como deve ser a arborização na 7 de Setembro e nas demais avenidas, ruas de Altamira, Pará. Olha aí a diferença, não é isso? O veículo fica aqui debaixo recebendo sombra. Aqui já tem o quê? Aqui já é uma área árida e deveriam existir mais árvores tipo maxarimbé, ou de porte mais baixo. E ali nós temos outra árvore de maxarimbé. E olha o volume de sombra, a área tão grande da projeção da copa da sombra. É 100% de sombra, 100%. E imaginemos se lá do outro lado da outra calçada tivesse a mesma proposta. Toda essa avenida estaria com asfalto sombreado de um lado e do outro. Há tempo para a gente fazer essa transformação. Olha aqui, ó. Olha o dossel desta árvore que é maxarimbé. E aqui nós vemos que a base está com o manejo errado. Se quisermos garantir a sobrevivência deste maxarimbé, produzindo tanto serviço ecológico, nós devemos quebrar essa calçada, quebrar ela até aqui, plantar grama 1,5 metro, 2 metros ao redor e deixar o solo livre, porque a água da chuva não está matando a sede desse pé de maxarimbé, porque a água da chuva só infiltra aqui, é bem pouco, e lá a água não está infiltrando, porque tem muita calçada aí, asfalto. E é tão bom a gente ficar aqui embaixo, mas a gente tem que cuidar da vida da árvore para poder a gente ter vida boa na zona urbana. Aqui, ó, tá vendo? É largo. A copa, ela realmente tem uma arquitetura propícia para promover a arborização da zona urbana de Altamira. É necessário
é quebrar essa proposta de se plantar somente ipê ou maxarimbé ou fixo na zona urbana de Altamira. E aqui nós observamos que é o sertãozão, em plena área próxima à linha do Equador. Nós devemos promover a arborização para que as avenidas tenham um telhado arbóreo de sombra promovida por espécies arbóreas. Aqui nós temos outra espécie. Essa é a espécie arbórea que tem uma boa arquitetura de copa e é necessário se coletar semente e produzir mudas para fazer a dispersão na cidade de Altamira, também utilizando essa espécie arbórea. E essa cobertura com infraestrutura metálica otimiza a formação de calor, mas a escola deve localizar espaços disponíveis para ocupar com mudas de espécies arbóreas. Ficamos aqui com o salmo de número 1, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores. Lawrenceville, Estados Unidos da América do Norte, dia 21 de agosto de 2022, estamos na zona urbana. Componente vegetal herbáceo em grande quantidade, componente arbustivo também em grande quantidade, e o componente arbóreo não é diferente. Chovendo torrencialmente no período de verão. Há 2h30 daqui nós fizemos uma viagem pela manhã, graças a Deus, e a região está com esse mesmo regime de chuva. Então vocês percebem o asfalto, mais calçada, mas o percentual mínimo de solo impermeabilizado. Predomina mais solo coberto, a chuva torrencial, o que permite a infiltração da água no solo, água da chuva, e as folhas das árvores interceptam as águas da chuva, e quando é no dia seguinte, o vento bate sobre as copas das árvores e vai liberando gradualmente o volume de água que as copas das árvores captaram, né? São volumes grandes de água da chuva. E a gente observa aqui que não é diferente da zona rural.
O estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos da América, Lawrenceville, todos os municípios têm esse traçado urbano. Vocês percebem essa árvore frondosa. Aqui é zona urbana, graças a Deus. E árvores sombreando as ruas, casas construídas debaixo de árvores. E há uma convivência pacífica, harmoniosa e sábia, né, entre o homem e o meio ambiente. Então a assistência técnica de extensão rural aí no Brasil necessita trabalhar com a educação ambiental, porque em 1937 o Departamento de Agricultura aqui da Geórgia lançou um projeto que levam a rigor. Os distritos possuem equipe técnica também que faz esse trabalho, graças a Deus. Então, é uma lição de educação ambiental, prática, que a gente está vivendo em loco essa realidade, graças a Deus. Geórgia, Estados Unidos da América, Lawrenceville, dia 16 de setembro de 2022, em plena manhã, ensolarada, observamos aqui uma planta, um arbusto, emitindo para o meio ambiente água em forma líquida, aparentemente na presença da ação de um inseto sugador. Esse arbusto está emitindo água em forma líquida para o meio ambiente. No canto superior, à sua direita do vídeo, você pode observar os jatos de água que a planta, o arbusto, está emitindo. Isso é uma prova de que nós devemos plantar cacaueiros com sombra moderada, com um componente arbóreo diversificado, multifuncional, que seja uma sombra moderada, porque as árvores, assim como o arbusto aqui, elas emitem água em forma de vapor, suprindo na atmosfera toda a dinâmica do ciclo da água da natureza, o que evita a dependência de utilizar a irrigação em área de cacaueiros a pleno sol. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Essa paisagem que é o jardim e à frente já a vegetação mais exuberante. E aqui nós vemos o papel do sistema foliar das árvores de reter a água das chuvas, né? São gotículas ou gotas. E é por isso que se a gente lê em livros tudo que está aqui, né? Que diz que as folhas retêm as águas das chuvas. E é justamente isso aqui. E é por isso que em uma região como essa dificilmente vai acontecer enchente. Ou os famosos torós. Porque a temperatura é estabilizada. As árvores evitam o excesso de frio ou excesso de calor. E aqui nós estamos vendo a superfície das folhas das árvores. E aqui a gente está na parte alta, a gente vê as folhas estão cheias de água. E realmente as folhas retêm água dessa forma aqui, né? Graças a Deus. Então quando se elimina totalmente essas folhas, quando o desenvolvimento não é sustentável, esse volume de água que está aqui nas folhas vai direto para o solo. E em região como essa, imaginemos se fosse toda cheia de pastagem, somente pastagem, o que aconteceu lá, né, em Mutuípe, na zona urbana. A região é cercada, Mutuípe, Laje, Ubaíra, a região cercada com muitas pastagens.
A água cai nessa parte alta, não tem cobertura vegetal e vai direto para o solo. E aqui nós temos o asfalto, mas o solo não está totalmente impermeabilizado. Aqui nós vemos essa rampa aqui, ó, tem cobertura e mulch natural e árvores na parte superior. E as casas lá em Mutuípe, ali na zona urbana, deveriam ser assim, intercaladas com árvore, para evitar tanto terror urbano provocado por enchentes, e a cada ano vai se agravando. Olha aqui, nós temos o pátio de acesso à casa, mas embaixo árvore. Então é melhor ter um planejamento desse aqui, ó, na zona urbana, e evitar morte e desespero, perda de residência, porque as árvores estão sempre dando um recado delas aqui, ó, retendo a água da chuva, ó, forma de gotas. E aqui nós temos uma residência que o acesso não é diferente. De um lado é esse cordão vegetal, isso aqui é um quebra-vento e evita o excesso de calor, mas nós temos asfalto aqui, ó. Aqui é asfalto, e bom, né? Graças a Deus. E aqui embaixo, ó, olha lá, ela tá cheia de residência lá embaixo, ó. Mas muita gente pode dizer, ah, mas isso aqui é roça, tá parecendo roça, mas é o critério que se tem quando há um planejamento de ocupação de área. Então, não houve um planejamento urbano, ou não há, como ali em Mutuípe, e região como essa de topografia natural movimentada, é claro que se o solo estiver descoberto, quando chove, o que vai acontecer é justamente o que aconteceu no Vale do Jequiriçá. Quando não, é a seca, porque excesso de chuva, a ciência já provou, a sequência de aguaceiro vem sempre seca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma copa de uma espécie arbórea. Olha aqui, tá cheio de água retida. Então, esse conhecimento ecológico, a educação ambiental deve ser uma meta para os que aí no Brasil se intitulam políticos e que dizem que defende a democracia. Então, esse aqui, projeto de expansão urbana, esse critério aqui é uma defesa da democracia, porque realmente há respeito pela questão ambiental e evita a miséria, a fome, a pobreza, porque a cada ano no Brasil, municípios como Itabuna e os municípios que sofreram por causa das enchentes, as pessoas estão perdendo sua economia ano após ano, e macro drenagem não vai resolver o problema. É claro que é necessário drenagem, e ali nós vimos manilha para drenar água, mas a diferença, quem faz, quem garante a economia de uma nação, são esses recursos aqui, e o desenvolvimento é necessário, mas é preciso respeitar essa lição aqui, que o meio ambiente dá, copa da árvore retendo água da chuva, o que impede a pobreza, porque se impede enchente, vai impedir a destruição do patrimônio popular, que são as casas, os eletrodomésticos. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a superfície foliar está coberta de água, graças a Deus. Olha aí, vocês estão vendo? Então aqui é a parte superior da copa de uma espécie arbórea, e são várias espécies arbóreas que tem aqui.
E muita gente pensa que a economia não depende do meio ambiente. A economia, ela é um subsistema do meio ambiente. Não é o meio ambiente que é um subsistema da economia. Se o meio ambiente estiver degradado... Altamira, Pará, 4 de maio de 2023. Em plena zona urbana, estamos visualizando a disponibilidade de área de solo urbano impermeabilizado, com calçadas largas. No entanto, é necessário se arborizar essas calçadas. E a escolha entre fazer manejo de prevenção contra vendavais na zona urbana de Altamira, a opção é quebrar essas calçadas, intercalar elas com gramado e arborizar, pois a formação de quebra-vento na zona urbana promovem a captação, a interceptação das águas da chuva através das folhas, dos galhos, facilita e permite a infiltração das águas da chuva no solo e impede a formação das ilhas de calor na zona urbana. E infelizmente o panorama que nós temos nas cidades, e principalmente aqui em Altamira, Pará, são essas áreas grandes com excesso de calçada. E é necessário cada proprietário dessas infraestruturas ocupar o solo urbano de uma forma respeitosa, de forma sustentável, intercalando essa área, esse pátio de estacionamento com gramado de uma forma equacionada, racional, implantando cercas vivas, utilizando arbustos e arborizando uma área dessa. Cada metro quadrado de solo na zona urbana de Altamira impermeabilizado com calçada vai intensificar a irradiação de calor e vai comprometer o deslocamento de corrente de ar úmido na cidade de Altamira. A parte externa é necessário se arborizar, e isso aqui é uma infraestrutura que otimiza a geração de calor na cidade, pois o muro de contenção já é metálico. A cor azul otimiza a armazenagem da luz solar. A superfície pintada de azul em excesso promove a geração de calor. A superfície pintada de azul armazena a luz do sol e aumenta a temperatura da superfície da parede. Aqui falta carreiras de árvores de porte médio, alto ou baixo. Se adotou essa proposta aqui, que é correta, esse espaço ocupado com gramado, que é uma proposta correta, que permite a infiltração da água e da chuva no solo urbano. Mas acontece que aqui essa calçada necessita arborizar. Nós temos aqui a travessia do rio Xingu, através de balsa, mas as pessoas padecem por excesso de calor. Não só de grama,
o meio ambiente precisa, o meio ambiente urbano necessita de componente herbáceo, no caso gramado, cerca viva na frente desse muro aqui, ó, e arborização na calçada de um lado e do outro, pois o rio Xingu libera ar úmido, mas quando chega nesse pátio aqui, ó, que tem excesso de calçada, o ar é desidratado, e a necessidade da gente reverter isso, porque nós torcemos e fazemos tudo para dar as mãos a quem, ou as instituições que buscam proteger a mata na floresta amazônica. Mas acontece que a zona urbana de Altamira deveria ter uma cumplicidade de ocupação do solo urbano com sustentabilidade. E aqui já houve algo errado, que foi tomar lugar da mata ciliar, que se construísse essa infraestrutura, mas deixasse a área, um talhão de solo que é frágil, com a recuperação da mata ciliar. Aqui nós estamos vendo o que acontece. A mata ciliar foi suprimida para dar lugar a pátio de recebimento de gorgulho, de areia, material de construção. Mas é necessário entender que a natureza, ela não perdoa. Essa área aqui é uma área de mata ciliar, então há necessidade de se entender que essa área aqui, essa região, necessita de se recuperar a mata ciliar e utilizar a parte da frente como pátio de geração de emprego, de desenvolvimento, que é a comercialização normal do gorgulho, da areia que é retirado deste rio. Então o que favorece ao excesso de calor em Altamira são essas áreas que era área de mata ciliar, mas que infelizmente por desinformação as pessoas suprimiram, cortaram a mata ciliar. Mas a omissão, abre aspas, a omissão, quando ela é deliberada, é irmã siamesa da mentira, fecha aspas. A mentira é pecado, o pai da mentira é Satanás. Então a verdade aqui é que essa área deve ser recuperada com mata ciliar. A partir do momento que a população tem acesso a esta e outras informações de ocupação do solo urbano com sustentabilidade, então a população aí passa a assumir a responsabilidade da omissão. A omissão é nada se fazer para recuperar a mata ciliar. E depois nossos netos e a descendência futura que vai padecer e pagar essa conta que nós já estamos pagando. Ou seja, durante a noite a necessidade de se ligar ar-condicionado em demasia em Altamira em função do excesso de calor. E a ausência de estruturas umidificadoras à semelhança da mata ciliar e a falta de arborização no espaço urbano pode levar à perda desse manancial que é a água que nós necessitamos para sobrevivermos. Aqui nós temos uma infraestrutura que utiliza a água para retirar, filtrar a areia que é retirada aqui do rio. As árvores, tanto da região de mata nativa, ecossistema, como as árvores da zona urbana, é que garantem a formação do que nós estamos vendo aqui no céu, que são as nuvens
E é necessário entender que, assim como esse mecanismo aqui, para funcionar, depende de uma série de peças, de engrenagens, o meio ambiente, para garantir a oferta de água para o nosso consumo, o meio ambiente também tem suas engrenagens, e a vegetação é a arbustiva, herbácea e arbórea, elas fazem parte dessa engrenagem que dá origem à água de que tanto necessitamos, dá origem às chuvas. E se nós temos uma cidade que está tipo Altamira, com excesso de solo urbano pavimentado, como nós vemos aqui, é necessário pavimentar, mas é necessário compartilhar o solo urbano com a cobertura vegetal diversificada, para garantirmos o líquido que é a água. E assim nós vamos, graças a Deus, ter um desenvolvimento aonde a tecnologia vai se dar bem com o desenvolvimento sustentável. Essa água que nós estamos vendo aqui, ela depende das árvores, depende do solo urbano permeabilizado, ou seja, que tenha condições de receber as águas da chuva, que se infiltrem no solo urbano e voltem para a atmosfera através do trabalho de evapotranspiração da gramínea, dos arbustos e das árvores. Altamira, Pará, território Cherokee, Geórgia, Estados Unidos da América, e 4 de setembro de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos fazendo um passeio em família de 4 dias. Graças a Deus, estamos visitando algumas cidades, alguns condados, municípios da Geórgia, e estamos testemunhando a preocupação do norte-americano em reconstruir a história junto com a etnia Cherokee. E um local de visitação pública, uma área com uma boa preservação ambiental e a integração entre a sociedade norte-americana e a etnia Cherokee. A história conta que essa etnia foi quase exterminada, né? Pelos homens ou mulheres tidas como civilizadas. Mas graças a Deus esse quadro se reverteu e a nação indígena, ela tem seu espaço, seu território, preservando cultura, essa cultura Cherokee. E uma das fontes de renda aqui é o turismo, a visitação, a venda de artesanato. E é necessário nós brasileiros ter isso aqui como um exemplo para o tempo presente de integração entre a sociedade brasileira e as comunidades indígenas. Estamos aqui no território dos índios Cherokee, na Geórgia, nos Estados Unidos da América,
estamos na terra. Eu, a Socorro, nosso netinho filho, a Rebeca, nossa filha, o irmão Steve e a Chloe. Estamos aqui no Rio, dando uma avaliada nessa maravilha que Deus criou, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, dia 2 de setembro de 2022. Dacilton Matos dos Santos, estou aqui na Geórgia, graças a Deus, dos Estados Unidos, dia 8 de agosto de 2022, fazendo uma caminhada. E vocês observem que as calçadas aqui, a margem da rodovia, elas são intercaladas com grama. Então a calçada é mínima, isso ajuda a prevenir contra as enchentes na zona urbana ou mesmo na zona de rodovia. Aqui nos Estados Unidos da América, sempre eles utilizam esse cordão verde arbóreo, que é um quebra-vento e também serve para diminuir a poluição sonora. Por trás dessas árvores, que vocês estão vendo aqui, estão as residências. E essas árvores são utilizadas para diminuir o ruído do tráfego de veículos nas rodovias. Como vocês observam, as árvores são frondosas, são árvores porte alto. E observem que o fluxo de veículo é intenso. Mas aqui nos Estados Unidos eles utilizam essa estratégia de a parede verde quebra vento ou quebra a poluição sonora na zona urbana através das árvores. E continuam utilizando calçada intercalada com gramado, como vocês observam aí no fundo. Então, é interessante essa proposta. Eles têm uma boa sintonia e são bem resolvidos quanto à questão ambiental. Vocês estão vendo lá atrás as casas, residências e as árvores fazendo quebra-vento, contemporizando a temperatura e diminuindo a poluição sonora. As árvores têm essa utilidade, prestam esse serviço ecológico e é redução de ruído, graças a Deus. Aqui nos Estados Unidos da América, sempre eles utilizam esse cordão verde arbóreo, que é um quebra-vento e também serve para diminuir a poluição sonora. Por trás dessas árvores, que vocês estão vendo aqui, estão as residências. E essas árvores são utilizadas para diminuir o ruído do tráfego de veículos nas rodovias. Como vocês observam, as árvores são frondosas, são árvores porte alto. E observem que o fluxo de veículo é intenso. Mas aqui nos Estados Unidos eles utilizam essa estratégia de a parede verde quebra vento ou quebra a poluição sonora na zona urbana através das árvores. E continuam utilizando calçada intercalada com gramado, como vocês observam aí no fundo. Então, é interessante essa proposta. Eles têm uma boa sintonia e são bem resolvidos quanto à questão ambiental. Vocês estão vendo lá atrás as casas, residências e as árvores fazendo quebra-vento, contemporizando a temperatura e diminuindo
a poluição sonora. As árvores têm essa utilidade, presta esse serviço ecológico, que é redução de ruído. Graças a Deus. Aqui nós estamos vendo é o pino, e a gente nota diâmetro bem volumoso desta árvore. E aqui a gente observa que essa casa tem um quintal de boa extensão, graças a Deus. E eles ainda tiveram a preocupação de deixar esse paredão verde, que é um quebra-vento arbóreo. Nós estamos vendo aqui esse quebra-vento arbóreo entre uma residência e outra. E ainda com a presença de árvores, eles plantam espécies arbustivas, como essa aqui, bambu, e conservam a integridade da cobertura arbórea entre as residências, e nada impede que haja uma harmonia entre a preservação do componente arbóreo diversificado e a habitação, a sobrevivência das pessoas aqui na zona urbana. E eles estão sempre fazendo a manutenção. A gente está ouvindo aí barulho de máquina, a tecnologia a serviço do meio ambiente para conservar essas árvores. Eles fazem um manejo sustentável dessas árvores e cortam somente aquelas que representam alguma barreira à sobrevivência dos moradores. Aqui nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. E áreas extensas de gramados, lá no fundo árvores, e essas árvores eles conservam para que haja a interceptação das águas da chuva, a infiltração das águas no solo, em harmonia com a vegetação herbácea, o gramado. O solo fica permeável na zona urbana, o que impede as enchentes que a gente vê muito em várias regiões do mundo, principalmente aí no Brasil. A coleta seletiva do lixo, a reciclagem. Esse recipiente aqui é para fazer a coleta do lixo que pode ser reciclado. E a gente observa que todo acesso às residências tem uma proposta de evitar a impermeabilização do solo. É claro que existe asfalto, calçada, mas a própria comunidade resolveu fazer esse sistema aqui de captação de água da chuva através dessas calhas. E como aqui tem apenas fossa séptica, aqui só corre água da chuva. E existe esse cuidado de drenar a água da chuva, uma harmonia entre a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, e essas caixas de coleta
das águas da chuva. Aqui nós observamos gramado, a vegetação herbácea, gramínea, a formação e manutenção do lençol freático aqui, ó, com água, e forma e conserva alguns córregos. A gente observa que a proteção das encostas aqui, dos paredões com a vegetação, impede o assoreamento desses córregos em plena zona urbana. E aqui é o fundo do quintal da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Stephen, dos meus netinhos, a Chloe e o filho. A conservação dessas árvores, aqui a intercalação de barreira arbórea. Nós observamos aqui, ó, entre a casa do vizinho e a casa da minha filha Anne Rebeca. Então, toda essa proposta aqui foi resultado de uma experiência negativa que o estado da Geórgia passou entre os séculos 18 e 19, aonde o estado na zona rural começou a perder volume de solo por lavagem superficial de solo, a erosão laminar, e naquela época havia um manejo de impacto ambiental. Em 1930 eles resolveram fazer uma assembleia com os representantes políticos e agricultores e o Estado, o poder público, resolveram em 1930 criar uma espécie de comissão estadual de manejo de água, preservação de água, manejo de solo. E aqui a gente observa lá na frente, do outro lado, a barreira vegetal de árvores, graças a Deus. E aqui o resultado na zona urbana de toda essa proposta está aqui na prática, que é solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo, resultado de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana, e esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitadas para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela funciona aqui como um córrego, ela circula sobre o solo, e a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, ó, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecido, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico, por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana em qualquer região. Então, o cuidado máximo de evitar jogar o lixo no chão, as vias
são conservadas limpas, porque existe uma harmonia entre a coleta seletiva do lixo e